Suplementação de vitamina B12 durante a gestação melhora o desfecho de saúde materna e da saúde infantil? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou acadêmica do curso Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e através da matéria Início de Fundamentos Científicos 4, ministrada pelo professor Dr. Antônio Grande, nós vamos discutir hoje se a suplementação de vitamina B12 realmente tem um desfecho tanto na saúde materna quanto na saúde infantil. Bom, como podemos ver, a vitamina B12 exerce várias funções dentro do nosso organismo. Dentre eles, a gente pode falar sobre a digestão, a absorção de alimentos, o uso de ferro, também está envolvida na saúde reprodutiva feminina e na gravidez. Além disso, atua no funcionamento saudável do nosso sistema nervoso, na regulação e formação de glóbulos vermelhos, na função do sistema imunológico, além de ser responsável também por nos fornecer vigor físico, emocional e mental. Mas o mais importante, como que ela atua na gravidez? Bom, a vitamina B12 é muito importante para o desenvolvimento neurológico normal. Então, juntamente com o ácido fólico, ela vai atuar no sistema nervoso e na formação de glóbulos brancos vermelhos do feto. Além disso, ela é muito importante para a formação de DNA, para fazer a nossa síntese de DNA. E isso ajuda no tecido sanguíneo e no crescimento saudável do feto. E por fim, ela também atua na produção de hormônios e neurotransmissores, e também atua dessa forma tanto para o feto quanto para a mãe. Bom, o que a gente sabe então é que a deficiência de vitamina B12 realmente tem ligações com aumento de risco de resultados adversos à saúde, tanto para a gestante quanto para o bebê. Mas o que não foi estudado ou promovido é a eficácia e a segurança da suplementação dessa vitamina B12 na gravidez para os desfechos de saúde materna e infantil. E é isso que nós vamos discutir hoje. Para verificar a eficácia e também a segurança da suplementação da vitamina B12 na gravidez para o desfecho de saúde materna e infantil, estabelecemos uma pergunta clínica que estaria relacionada com esses dois desfechos, que seria se a suplementação de vitamina B12 melhoraria realmente a saúde e a nutrição das mulheres e dos seus bebês. Tendo delimitado a nossa pesquisa, escolhemos como a base de dados Cochrane Library para nos fornecer uma revisão sistemática que se tratasse justamente do assunto. Ela é intitulada com Suplementação de vitamina B12 durante a gestação para melhorar os desfechos em saúde materna e infantil. A publicação dessa revisão ocorreu no dia 8 de janeiro de 2024. Para responder a nossa pergunta clínica, a pergunta clínica da revisão sistemática, foi estabelecido o pico. A primeira composição do pico seria a população, e a nossa foi delimitada da seguinte maneira: seriam adultos de 19 a 64 anos, grávidas. O segundo componente seria a intervenção. No nosso caso, a intervenção foi um micronutriente, que seria a vitamina B12. O terceiro componente seria a comparação com a intervenção, que nesse caso seria o nosso placebo, que seria o micronutriente que vai ser comparado com a vitamina B12. E por fim, temos os nossos desfechos, ou os resultados, que é o que a gente vai avaliar. No nosso caso, vamos optar por analisar os desfechos primários. Então, vai estar ligado com a anemia, a deficiência de vitamina B12, o aborto espontâneo, isso para as nossas gestantes. Para as crianças, nós vamos avaliar baixo peso ao nascer, parto prematuro, defeitos no tubo neural e a função cognitiva. O objetivo da revisão sistemática era avaliar os benefícios e riscos de suplementação oral de vitamina B12. A partir daí, a gente já tem uma delimitação dos estudos que foram incluídos. Então, foram incluídos estudos que tivessem e investigassem a suplementação oral de vitamina B12 em comparação a nenhum nutriente, placebo ou outros suplementos que não contivessem a vitamina B12. Tá, mas onde foram buscados esses estudos? As bases de dados utilizadas foram a Medline, Embase, ABS-CO e a Cochrane Central Register of Control Trials, sempre buscando, dentro dessas buscas eletrônicas, registros de ensaios clínicos de gravidez ou de parto. Bom, tudo isso trata-se da metodologia que foi utilizada para desenvolver a revisão sistemática. Dentro dessa metodologia, também tiveram critérios de seleção e inclusão desses estudos. Então, os tipos de estudos que foram considerados foram ensaios clínicos randomizados e controlados, clusters e quase ensaios clínicos randomizados e controlados. Lembrando que os tipos de participantes inseridos foram gestantes, independente da idade, paridade ou localização geográfica.
Bom, tendo delimitado os estudos, 2 autores de revisão avaliaram esses estudos e verificaram se eles preenchiam, todos os critérios de inclusão com base nos critérios pré-definidos. A partir de então, foram encontrados 97 estudos, e através do fluxograma de Prisma é verificado que alguns desses estudos foram excluídos. Bom, quando analisamos o nosso fluxograma de Prisma, vimos que aqueles estudos que foram incluídos são aqueles que forneciam informações suficientes para atender aos critérios de elegibilidade. Tendo isso em vista, quais foram os artigos excluídos, então? Aqueles artigos que eram duplicados, os que não se enquadravam nesses critérios de elegibilidade, ou seja, que não eram ensaios, aqueles também que ainda estavam com ensaios em andamento ou que tinham síntese qualitativa. Também não foram incluídos estudos cruzados ou os estudos observacionais de meta-análise. Por fim, sobraram 5 ensaios incluídos na síntese qualitativa e 3 ensaios incluídos em quantitativo na síntese meta-análise. Bom, após a seleção desses estudos, começou a extração e gerenciamento de dados para avaliar o risco de viés nos estudos incluídos. Assim, as informações extraídas foram as datas dos ensaios, as fontes de financiamento dos estudos, as declarações de interesse. No entanto, alguns desses estudos não estavam com todas as informações presentes. Os autores da revisão sistemática entraram em contato com a maioria dos estudos buscando essas informações para preencher os critérios de avaliações de viés, que são os critérios que estamos vendo, que seria gerência de sequências aleatórias, ocultação de alocação, cegamento dos participantes e do pessoal, cegamento da avaliação dos resultados, entre os outros, que em todos se caracterizam como 6 possíveis critérios de avaliação determinado pela Cochrane. Avaliando o primeiro gráfico, conseguimos perceber que alguns dos nossos artigos forneciam alto risco de viés. As únicas 2 categorias preenchidas adequadamente que não forneciam risco de viés eram o cegamento dos participantes e do pessoal e também a parte dos desfechos incompletos. Quando analisamos o segundo gráfico, percebemos que alguns dos artigos não forneciam informações suficientes para preencher a categoria e que alguns não estavam adequados naquela categoria. Lembrando que aqueles que não preenchiam adequadamente com as informações foram procurados para tentar reverter a situação, mas devido às respostas que lhes foram fornecidas, continuaram dentro da mesma categoria. Bom, a fim de avaliar a certeza do corpo de evidências relacionado aos desfechos primários, utilizou a abordagem GRADE. A abordagem GRADE consegue nos dizer se o efeito da intervenção é uma medida de certeza para cada um dos desfechos primários que será avaliado. Como que o GRADE faz isso? Pois bem, ele avalia o risco de viés, a inconsistência, evidência indireta, imprecisão e fiéis de publicação. Por isso, a importância de fazer a extração correta dos dados dos estudos, pois um viés de publicação pode ser o patrocínio que aquele estudo recebe. Bom, e agora, nós vamos avaliar se a vitamina B12 realmente tem efeito sobre os nossos desfechos primários. Antes de começarmos a avaliar os resultados, é preciso lembrar como foi avaliado a heterogeneidade dessa revisão sistemática, pois foi usado o tau ao quadrado, o i ao quadrado e o x ao quadrado. E consideramos heterogeneidade como substancial se o i fosse maior do que 30% e se o tau fosse maior do que 0 ou se houvesse um baixo valor de p. Nesse caso, o p foi definido como menor que 0,1. Quando analisamos o nosso desfecho primário, que seria a anemia materna, nós observamos que o losango está praticamente em cima do 1. Quando isso acontece, isso nos diz que existe pouca ou nenhuma diferença da nossa intervenção nesse desfecho. Ou seja, a anemia materna não pode ser evitada pelo uso da suplementação de vitamina B12. Bom, quando analisamos nosso segundo desfecho, que seria a deficiência de vitamina B12 materna, a gente percebe que a intervenção do uso da suplementação durante a gestação acaba reduzindo os riscos da deficiência materna de vitamina B12. Analisando o gráfico, isso fica muito explícito. Nosso gráfico de floresta mostra exatamente isso, pois o nosso losango está do lado esquerdo, mostrando justamente que a intervenção acaba reduzindo esses riscos. Além disso, está obedecendo o intervalo onde todos estão antes do 1. Então, a partir do momento que o quadrado e o nosso
os nossos dois quadrados se encontram antes do 1, não atravessam o gráfico e não estão no meio, e o nosso losango está do outro lado junto com eles, é explícito que reduz sim o risco. Então, se o caso for tratar deficiência de vitamina B12 materna, a gente pode sim fazer a nossa suplementação. No entanto, vale lembrar que o nosso I está acima de 30 e o nosso P está muito abaixo de 0,1. Então, a gente pode ter uma alta heterogeneidade nesse estudo, o que pode indicar um viés. Como muitos dos nossos ensaios não conseguiam relatar sobre o desfecho primário, eu trouxe um dos desfechos secundários, que seria a anemia infantil. Bom, quando a gente analisa o gráfico, a gente consegue perceber que é incerto se a suplementação materna realmente tem, de fato, influência sobre a anemia em crianças. Quando a gente faz essa comparação entre o grupo de intervenção e o grupo de placebo, a gente acaba percebendo que, por mais que alguns dos nossos quadrados estejam do lado esquerdo e o nosso losango também, ainda assim existe o contato com a nossa linha primária, que seria a linha do meio, e também ultrapassa. Isso indica que pode ser tendencioso ou que é incerto, que seria o seguinte: apesar da suplementação de vitamina B12 ter indicados em alguns estudos que pode sim diminuir a anemia, nada garante que essa suplementação que está evitando a anemia, e também porque alguns dos nossos estudos não conseguiu ver a prevalência dessa anemia dentro dos grupos de intervenção e dos grupos de placebo que eles colocaram. Isso fica bem claro quando a gente acaba analisando o slide. Bom, apesar de analisar os resultados individuais, a gente também precisa analisar os resultados compilados dos nossos desfechos primários na abordagem GRADE. Bom, quando a gente analisa a anemia materna, a gente acaba entrando nos mesmos resultados que a análise individual. Ou seja, apesar de ter um risco relativo de 1,08, o risco dela varia de 0,93 a 1,26. Então, pode ser que a suplementação não vá evitar a anemia materna. Já quando analisamos a deficiência de vitamina B12 materna, a gente acaba também encontrando o mesmo resultado, ou seja, que a exposição à vitamina B12 protege a mãe de ter essa deficiência. Logo, a gente vê pelo risco relativo de 0,38. Já quando a gente analisa os desfechos primários relacionados à criança, a gente vê que a prematuridade, que seria nascer com menos de 37 semanas, acaba que pode ser protegida pela exposição à vitamina B12, mas também não é garantida, uma vez que há variação de 0,55 a 174. Já com relação ao baixo peso, a gente vê que realmente não existe nada que comprove que a utilização da suplementação de vitamina B12 vai evitar que o neném nasça com menos de 250 gramas. E aí, suplementação de vitamina B12 durante a gestação realmente melhora o desfecho da saúde materna e infantil? Bom, de acordo com a nossa revisão sistemática, fica claro que isso vai depender de qual desfecho você escolhe e de como isso vai ser aplicado. Ou seja, se você escolhe por algo que realmente sofre influência da vitamina B12 dessa suplementação durante a gestação, aquilo realmente pode melhorar o seu desfecho. Mas, a depender do desfecho que você quer obter, nem sempre a suplementação de vitamina B12 vai ser o indicado. Então, fique atento sempre que você for consultar e que te for receitado suplementação de vitamina B12 gestante. Pergunte sempre qual o objetivo daquela suplementação e esteja atenta para ver se aquele desfecho realmente pode ser influenciado ou não por essa suplementação. Muito obrigado, eu despeço de vocês por aqui. Um abraço.